Fala aí, pessoal, beleza? Então, vamos para o gabarito comentado do nosso capítulo 9 de Agricultura Brasileira. A gente aproveita justamente a correção desses exercícios para revisitar alguns conteúdos que a gente já viu, né? Fazer uma revisão, aprofundar outros e, de repente, explicar um pouco melhor alguns conteúdos que, eventualmente, a gente acabou passando um pouco mais rápido, acabou passando um pouco mais batido, tá certo? Então vamos lá? Eu vou corrigir os exercícios que estão na apostila de vocês, tá certo? Os 9 exercícios objetivos, começando por esse aqui, né? A questão número 1, que dá conta de um gráfico que mostra o quê? Mostra o pessoal ocupado em estabelecimentos agrícolas por grandes regiões do Brasil. Então vai pegar, pessoal ocupado no Nordeste, no Sudeste, no Sul, no Norte e, por último, no Centro-Oeste. O que o gráfico nos mostra antes mesmo de nós irmos aqui para o enunciado? Ora, o pessoal ocupado vai estar, na sua grande maioria, no Nordeste, por conta do que a gente já sabe. No Nordeste é onde estão a maior parte das propriedades familiares, né, que empregam mais mão de obra mesmo. É uma quantidade muito grande de mão de obra empregada na agricultura tradicional, na agricultura de subsistência, né? E a gente sabe que é no Nordeste onde se encontra o maior número de propriedades com esse perfil, né? E aí, do outro lado, na outra ponta, a gente vai ter o Centro-Oeste, que justamente vai ter um menor número de pessoas ocupado, porque, ao contrário do Nordeste, o que acontece lá? É onde você tem maior número de empresas rurais, o maior número de propriedades grandes e voltadas para o agronegócio. Tá certo? Então, por conta disso, é um perfil de mão de obra mais qualificado e, ao mesmo tempo, um volume menor de mão de obra. Tá certo? Bom, então vamos aqui ao que ele pergunta. A tendência observada no gráfico a partir de 1985, ou seja, essa tendência, né, de mão de obra ocupada mais no Nordeste, menos no Centro-Oeste, ela é justificada por qual fator? A queda na concentração de terras? Não, né? A gente viu que no Brasil a gente tem um problema ainda não resolvido ligado à concentração de terras. Aumento da mecanização do campo? Pode ser, né? A gente sabe que nos últimos 35 anos, como ele sugere aqui, a mecanização vem aumentando. A diminuição da produção de alimentos? Menos ainda, né? A gente sabe que a agricultura brasileira vem evoluindo nesse sentido. E o crescimento da atividade de exportação? Bom, isso aqui pode até ser uma verdade, né? A exportação pode estar aumentando, mas eu não sei se isso significa a tendência observada no gráfico, porque, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente tem a manutenção de boa parte da população que trabalha no campo, certo? Então, o crescimento da atividade de exportação não necessariamente vai ter ligação com isso aqui. Tá? Então, por conta do que está mostrando o gráfico, o gabarito vai ser aí a letra B, é o aumento da mecanização do campo que faz com que aconteça essa tendência, tá certo? Porque, reparem, além da diminuição, além de no Nordeste a gente manter aqui a maior parte da população que trabalha efetivamente, há uma queda, né? Percebam que há uma queda em todas as regiões, certo? A tendência é de queda, olha só isso, né? Mesmo no Nordeste, tendência de queda no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste a queda é bem acentuada. Tá? Então percebam, nessa questão vocês poderiam ficar na dúvida entre a letra B e a letra D, tá certo? Só que, como eu disse, o crescimento da atividade de exportação, ela não está necessariamente ligada ao comportamento da população que o gráfico mostrou, tá certo? E o aumento da mecanização do campo tem muito mais relação com isso aqui, porque percebam, houve uma redução, o gráfico mostra que houve uma redução da população empregada em todas as regiões, certo? Apesar de eu manter aqui essa lógica do Nordeste com a maior quantidade de população empregada,
Tudo bem? Beleza? Ok? Perceberam que a interpretação do gráfico associada a um conhecimento relativamente pequeno até do que acontece com a agricultura brasileira hoje, é o que a questão te exigiu aí, tá certo? Eu suponho que seja inclusive uma questão com um nível de dificuldade de médio para baixo, tá certo? Tudo bem? Bom, vamos lá para a questão número 2, que vai dizer o seguinte, ó, vamos ler aqui. O Conselho Indigenista Missionário divulgou nota em seu site informando que, diferentemente do que foi veiculado por alguns órgãos noticiosos, os índios caiovás e guaranis não manifestaram intenção de promover um suicídio coletivo. Segundo a nota, os caiovás e guaranis falam em morte coletiva, que é diferente de suicídio, obviamente, no contexto da luta pela terra. Tá? Ou seja, se a justiça e os pistoleiros contratados pelos fazendeiros insistirem em tirá-los de suas terras, estão dispostos a morrer. Isso aqui é um grande problema que a gente tem no Brasil, e é um dos principais conflitos, que é exatamente as populações tradicionais, nesse caso específico os índios, e o avanço do agronegócio. Tá certo? Então, há um interesse econômico que muitas vezes é motivado por uma representação muito poderosa da bancada ruralista no Congresso, como a gente falou nas nossas videoaulas, criando inclusive aí uma flexibilização nas leis para que o agronegócio possa avançar. Vocês devem ter acompanhado recentemente na reunião ministerial que foi divulgada para todos os meios de telecomunicação, inclusive no Jornal Nacional, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falando em aproveitar o coronavírus para poder passar todas as leis que eles queriam, exatamente no sentido de facilitar. É curioso isso, né? Nós temos um ministro do Meio Ambiente que fala em facilitar o avanço do agronegócio sobre biomas e sobre áreas de preservação e sobre áreas que hoje pertencem a populações tradicionais. Então, é um problema histórico que a gente tem no Brasil e que atualmente, né, infelizmente, ele está sendo agravado. Okay? Então, voltando lá para a questão, ele pergunta assim, ó, o recente conflito entre grupos indígenas e fazendeiros atraiu a atenção da grande imprensa, tá certo? E uma causa histórica para esse conflito e um fator que o agravou está indicado aonde? Então, ó, a letra A, preguiça da mão de obra e adoção do trabalho escravo, essa letra A é um absurdo, né? Letra B, concentração fundiária e expansão da fronteira agrícola, essa letra B é muito candidata, né? Imposição de catequese e desaparecimento da religião nativa, isso aqui em algum momento histórico nosso aconteceu, né? Vocês sabem disso, mas o desaparecimento da cultura nativa não é a questão, na verdade, eles estão lutando exatamente para que a cultura continue viva, né? Não é o que ele está colocando aqui, né, no texto, ele está falando da luta pela terra. É claro que, consequentemente, lutar pela terra significa lutar pelas características culturais. Letra D, passividade política e fragilidade das instituições democráticas. Não é uma passividade política, na verdade, né? Não há uma postura passiva, é uma postura até bastante ativa aí, né? Mas, como eu disse, da bancada da oralista, principalmente, que tende a facilitar as coisas para o agronegócio, tá certo? Então, ó, o gabarito é letra B, ele pergunta uma causa histórica para esse conflito e um fator que o agravou. Então, uma causa histórica é esse problema da concentração fundiária no Brasil e algo que agravou nos últimos anos a expansão da fronteira agrícola, tá certo? Bom, a número 3, né, dá conta de um outro textinho, está escrito assim: não era a fome absoluta a da inanição, muito embora nós, os filhos do meu pai, estivéssemos crescendo meio nanicos, mal alimentados, meio tristes, meio duros, meio revoltados. Não era a fome moderna,
corroendo devagar aqueles anos de infância de 1967 a 1968, tá? Na cidade desumana dos desempregados, dos retirantes, dos esmolers do Recife. Somente 2 décadas depois, eu leria uma definição de fome moderna, a fome do capital, né? Aquilo que a gente falou, que hoje há uma produção de alimentos mais do que suficiente para atender às demandas públicas, né? A demanda das pessoas, né? Mas muitos não têm grana, né, para comprar. E no caso específico do Brasil, há de novo a questão da concentração fundiária, a dificuldade em produzir alimentos tradicionais e sim coisas que vão ser exportadas, né? Mais especificamente a soja, o milho, o algodão, o café, ou seja, esse cunho mais empresarial da agricultura, que de novo aparece aí sendo criticado através da questão, tá bom? Então, ó, e ele pergunta o seguinte, ó: considerando o texto, uma causa e uma consequência do problema da fome estão respectivamente apresentados aonde? Então, ó, ele diz o seguinte: modernização técnica nos estabelecimentos rurais, política de assentamento dos governos militares. Olha, vou dizer para vocês que praticamente não houve assentamentos rurais nos governos militares, e uma modernização técnica não significa necessariamente que as pessoas vão passar fome, né? B, incapacidade para investimentos do setor alimentar, isso aqui a gente pode pular, né? Incapacidade para investimentos, de jeito nenhum, a gente já acabou de falar em profunda modernização, elevação dos preços, né? Participação crescente do poder das oligarquias rurais. Olha, como ele está perguntando uma causa e uma consequência para a fome, tá? Essa conjugação aqui de fatores nessa opção, acho que não é a melhor, porque ele está dizendo, então, que a fome está causada pela elevação dos preços dos alimentos, algo que até poderia ser, só que uma consequência da fome seria a participação do poder nas oligarquias rurais, né? Sendo que se a população está com fome, eu não sei se o poder das oligarquias rurais aumenta. Em tese, deveria ser um motivo para o Estado, né, assumir o controle, né? Bom, vamos ver a letra D. Prioridade da agricultura de exportação e mobilidade espacial da população. Bom, essa letra D, ela, além de estar correta, ela está totalmente associada ao texto, né? Ou seja, a prioridade da agricultura de exportação, como eu disse, e não da produção de alimentos tradicionais, e uma consequência, a mobilidade da população, é exatamente o que ele está falando aqui. Ele é o camarada que saiu do campo e virou pedinte, mendigo, esmolers do Recife, como ele coloca ali, tá? Então, uma causa seria a prioridade à agricultura de exportação e uma consequência seria o êxodo rural, o camarada ir embora. Tá certo? Então, o gabarito aqui, vamos só confirmar, vai ser letra D de dado, ok? Vamos lá continuar, número 4. Ele vai dizer o seguinte: aos 44 anos, mãos calejadas e uma longa trajetória no MST, Isaías é considerado pelos promotores do Ministério Público um perigo à nação. Isso aqui, esse início já mostra aquilo que a gente trabalhou na videoaula, que é o processo de criminalização das lideranças populares e criminalização dessas organizações, como é o caso do MST, certo? Isso é bem comum. Aí o cara vira, olha bem isso, inimigo da nação, né? Um perigo da nação, porque ele é uma liderança que pede a reforma agrária, que pede o fim da concentração fundiária. É bem a cara, né, desse tipo de postura que, infelizmente, aqui no Brasil as pessoas têm com relação às lideranças de movimentos populares. Bom, voltando, ele diz o seguinte, ó: em outubro de 2007, durante a invasão a uma estação de pesquisa no Paraná, um sem-terra e um segurança morreram. Em março deste ano, uma unidade da Monsanto em São Paulo, isso é uma empresa, né, que vende semente transgênica e tudo, insumo químico, foi invadida.
No mês subsequente, uma fazenda em Aracruz foi ocupada por 700 sem terra. As ofensivas e contraofensivas judiciais são apenas um dos momentos difíceis vividos pelo MST. Né? Então, o que acontece aí é que há uma morosidade muito grande da justiça, né? E as pessoas não veem as suas questões resolvidas, e aí muitas vezes elas entram em desespero. A gente já falou sobre isso aqui. É claro que os movimentos sociais eles têm os seus problemas, mas isso não significa que a causa não seja justa e que as pessoas não devam ser atendidas. Tá? Muitas vezes a gente precisa entender o mais eficiente para nós evitarmos que aconteçam ações temerárias é justamente a gente entender por que essas ações estão acontecendo e tentar evitar. Né? Vamos ver aqui. Ele diz assim na questão lá. Com base nas informações, conclui-se que a atuação do MST no território brasileiro, e aí vamos às opções. Ele quer saber sobre a atuação do MST no Brasil. Então, é similar à dos movimentos sociais urbanos? Recebe amplo apoio da opinião pública? Não, né? De jeito nenhum, que eu acabei de dizer, não mesmo. Fortalece os vínculos com os sindicatos rurais e consolida alianças com os governos do Sul? Também não, né? Aliança com os governos de jeito nenhum. Concretiza a união dos movimentos sociais do campo e avança na defesa do desenvolvimento sustentável? Concretiza a união dos movimentos sociais do campo. Não, que isso aqui é outro problema, né? As pessoas terem essa unidade, né? Existem hoje alguns movimentos e dentro do próprio MST, muitas vezes as pessoas não falam a mesma língua. Letra D. Mantém a reforma agrária como principal bandeira de luta e investe contra multinacionais do agronegócio? Essa letra D está muito com cara de gabarito, né? E letra E. Defende a partidarização do movimento social e apoia a política do governo federal para o desenvolvimento? Não, né? Pelo contrário, o MST não apoia a política atual do governo federal. O MST quer a reforma agrária. Então, o gabarito muito provavelmente está ali, a letra D, tá certo? Então, a atuação, o que ele está querendo dizer é que a atuação do MST no Brasil hoje, ela sustenta a bandeira da reforma agrária como o principal motivo para a existência do grupo e a ofensiva contra multinacionais do agronegócio, porque o MST ele considera que as multinacionais do agronegócio elas são nocivas para a agricultura familiar, a agricultura tradicional. Tudo bem? Bom, vamos lá agora para número 5. Eu vou corrigir essa número 5 e vou dar uma cortada no vídeo para não ficar muito grande, tá bom? Então vamos lá. Durante a ditadura militar, o mundo rural brasileiro sofreu os efeitos de um problema socioespacial que se acentuou profundamente. Esse processo socioespacial teve a seguinte consequência sobre a estrutura agrária do país. Então ele está perguntando, lá na ditadura militar, o que aconteceu e que foi tão significativo para a estrutura agrária do país. Expansão da pecuária intensiva? Não. Isso é mais recente. Introdução dos cultivos transgênicos? Também não. Beleza? Isso também é mais recente. Intensificação da concentração fundiária? Isso é verdade. Ok? E mecanização dos latifúndios improdutivos. O que arrebenta com essa opção é isso aqui. Houve até mecanização, mas das chamadas empresas rurais. Então, o gabarito aí é a letra C. Tá? Durante a ditadura militar, a gente vai ter uma intensificação da concentração fundiária. Lembra, apesar do Estatuto da Terra, apesar do INCRA, apesar da FUNAI, exatamente porque tanto a lei, o Estatuto da Terra, quanto esses dois órgãos que eu citei, Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária, o INCRA, e a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, acabaram sendo apenas aparelhos burocráticos, sabe? Para que o governo ditatorial tomasse para si o gerenciamento dessa questão da terra no Brasil e criminalizasse qualquer movimento que fosse diferente desses que ele propunha, que o governo propunha. Aí o que se fez na prática? Na prática foi só favorecer o grande proprietário. A reforma agrária não houve de maneira nenhuma. Nada parecido com reforma agrária houve no Brasil ao longo desses nossos 500 anos aí.
tá certo? Vou dar uma quebrada aqui no vídeo, depois a gente volta com a questão 6.